O versículo 16 identifica que Paulo está em Atenas esperando dois de seus companheiros. Os versículos 10 até o 15 trata de ocasião em que o Paulo, Silas e o Timóteo estão pregando numa localidade chamada Bereia. E de lá o Paulo vai-se embora para Atenas e os companheiros ficam para trás. Paulo manda uma ordem para que eles então possam ir se encontrar com ele em Atenas. E está o Paulo então em Atenas esperando seus companheiros, o Silas e o Timóteo. E no versículo 16 é dito que enquanto Paulo espera os seus companheiros chegarem, o que está acontecendo? Enquanto ele esperava os seus companheiros em Atenas, o seu espírito se revoltava em face de alguma coisa que lhe pesava no coração. A grande idolatria reinante naquele lugar. Paulo encontrou em Atenas algo que é chamado de panteão. Panteão é uma palavra que junta duas palavras do grego, pan, que quer dizer todos. Vocês já ouviram falar em jogos pan-americanos? Quem já ouviu falar? Pelo menos meia dúzia ouviu. Jogos pan-americanos. O que são jogos pan-americanos? São jogos dos quais participam todos os países americanos. Por isso chama de pan-americanos, ou seja, toda a América. Então essa palavra panteão junta duas palavrinhas gregas. Pan, de todos, e teão, de teos, de Deus, ou seja, todos os deuses. Amém? Está entendendo, amado? Está entendendo? Está todo mundo aí? Ninguém foi embora, não? Está o Paulo no panteão onde se encontram todos os deuses aos quais aquele povo presta reverência. Ali tem Deus de tudo que você imaginar. A mitologia grega e o próprio panteão grego prevê isso. Então tem o Deus do vinho, o Deus da chuva, tem o Deus do trovão, o Deus da terra, o Deus do amor, o Deus do vento, o Deus dos animais. É Deus que não acaba nunca. Tem um Deus para cada coisa. Mais ou menos igual a teologia que a tradição acabou inculcando na cabeça das pessoas e fazendo com que as pessoas acreditassem que existia piedade naquilo. Ou qual de nossos irmãos aqui não conhece na nossa cultura popular um santo para as causas impossíveis? Tem ou não tem? Um santo para casamento? Não tem? Tem ou não tem? Uma santa para cuidar dos olhos, não é? Tem ou não tem? Então por aí vai. É santo que não acaba nunca. Tem um santo ou uma santa para cada coisa. Padroeiro, mãe-droeira, o nome até se confunde um pouco, porque se é santa, por que é padroeira? Era para ser mãe-droeira, né? O mesmo panteão daqueles dias acabou ganhando um formato diferente, encorparam a coisa de modo diferente e trouxeram para os nossos dias algo muito parecido. As pessoas que cultuavam aqueles deuses eram pessoas normais, eram pessoas como eu e como você, pessoas de boas intenções no coração, pessoas piedosas, que acreditavam que, praticando aqueles cultos, estariam agradando a todos os deuses. Amém, queridos? Paulo se encontra no meio daquilo ali. E arde nele, o Espírito Santo provoca nele um sentimento de revolta, diz o versículo de número 16. Uma revolta em face da idolatria dominante naquela cidade. Aquele espírito de idolatria dominava. Era geral. Tornou-se cultural. Igualzinho acontece conosco hoje. Rapaz, por que tu tem esse santo aí? Rapaz, a minha família sempre teve, virou praticamente um santo da família. Então, aí tá aí, deixa o bichinho aí. Amém. Largue ele aí, tem problema não. Mas Deus, infinito em sabedoria,
o Deus onisciente, aquele que tudo sabe, usa seus servos para trazerem às claras coisas obscuras que fazem parte do cotidiano das pessoas. E ali não foi diferente naquele momento também. O versículo 17 diz que por causa disso, ou seja, por causa dessa revolta do Paulo em face da idolatria que reinava naquele lugar, por causa disso, ele dissertava tanto na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, como na praça, no meio da rua, todos os dias entre os que se encontravam ali. Gentilmente, com toda certeza, com sabedoria, e sabedoria essa dada por Deus, Paulo procurava meios de se dirigir àquelas pessoas e deixar claro para elas que aquele tipo de culto não era agradável ao único Deus verdadeiro. Aquele que disse lá ainda na lista dos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura de nada que esteja no céu ou na terra ou abaixo da terra. Não se curvará diante delas, não lhes adorarás, não lhes prestarás culto. Há uma determinação veemente do Senhor nesse sentido. E quando nós conversamos com pessoas religiosas, imediatamente eles arrumam desculpas. Mas lá na frente Deus mandou fazer uma serpente de bronze. Mandou, mas depois mandou destruir aquela porcaria, porque o povo já estava adorando a porcaria da serpente de bronze também. Mas mandou fazer uns querubim e colocar em cima da arca. Mandou, mas não mandou ninguém orar, nem venerar, nem se curvar diante daquilo, não. Deus é Deus, Ele manda o que Ele quer mandar, Ele proíbe o que Ele quer proibir, e quem tem juízo obedece aquilo que Ele determina. Busca conhecer a vontade dEle, isso é indispensável. Como é que é isso mesmo? Como é que é esse negócio? Será que eu estou fazendo certo? A minha família ensinou que é assim, meus amigos me ensinaram que é assim, mas e a Bíblia, o que que diz a esse respeito? Não é de hoje que o Senhor levanta homens, profetas, tanto no tempo do Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto nos dias atuais, para chamar a atenção do povo com relação à prática da idolatria, que inclusive consta lá na lista daqueles que ficarão de fora do reino dos céus. De fora ficam os cães impuros, assassinos, mentirosos, todos os mentirosos no final, sodomitas, efeminados, e lá no meio está os idólatras. Não herdarão o reino dos céus. Paulo, sendo um homem responsável por anunciar as verdades do Senhor, não podia omitir essas verdades daquelas pessoas. É uma obrigação que qualquer pregador tem, de anunciar aquilo que Deus lhe manda, independente das consequências que isso possa lhe trazer. E às vezes essas consequências são terríveis, meus amados. Homens de Deus foram dilacerados por feras, jogaram para leão comer, tocaram fogo no cara vivo, mataram a pedrada, a paulada, amarraram em pedra e jogaram no fundo do mar, crucificaram, degolaram, enforcaram. Tudo isso por quê? Porque o camarada abriu a boca e explicou o que é vontade de Deus. E esbarrou em um coração endurecido e pessoas de espírito mau, que achavam que religiosidade correta era aquele que praticava e pronto, acabou. Não estava disposto a ouvir outra opinião que não fosse aquela que agradava seu coração. A despeito disso, ao longo dos séculos, os homens de Deus vêm morrendo. Mas mesmo diante da morte não tem negado a sua fé e nem tampouco tem deixado de anunciar as verdades às pessoas acerca do que elas precisam ouvir para que prestem um culto verdadeiro ao Senhor. Versículo 18 diz que houve então entre os filósofos, os estoicos e os epicureus, eram 2 ramos da filosofia. E alguns deles até prezavam por uma moral, bons costumes, questões éticas e evidentemente religiosas também. E esses filósofos então levantam contenda, eles contendiam com Paulo.
E aquilo que Paulo ensinava era tratado dessa maneira. Eles perguntavam um ao outro: o que aquele tagarela está dizendo ali mesmo? Qual é que é a conversa daquele falador ali? O que é que aquele indivíduo tanto fala acolá? Isso suscita nesses camaradas aí uma necessidade de ouvir melhor acerca do que aquele tagarela, ou seja, Paulo, tinha para dizer. E o Paulo usa de uma estratégia maravilhosa. Olha o versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Começa com um aparente... Obrigado, irmão. Um aparente elogio, não é? Eu estou vendo que vocês são pessoas muito religiosas. Olha o respeito. Senhores atenienses. Não chama de cambada de pela porco, não. Trata com respeito. Senhores atenienses. Areópago, deixa eu identificar para os irmãos, era o local, a comunidade dos homens que deliberavam as legislações locais, tratavam tanto de assuntos morais, éticos, políticos, quanto religiosos também. Ou seja, as autoridades do lugar se juntaram para ouvir aquele tagarela que estava revoltado com a idolatria do lugar. Ele chamou a atenção, o povo se voltou para ele. Opa, vamos ver o que esse tagarela tem para dizer? Vamos embora, vamos organizar esse negócio. E dessa maneira ele abre um discurso. Amados, preste bem atenção. Todos vocês. Não existem pessoas inúteis para o reino de Deus. Não existem pessoas incapazes de anunciar as verdades do Senhor. Qualquer um de vocês está sendo chamado para anunciar o Evangelho, para anunciar as coisas do Senhor. Amém, amados? Amém. O que você precisa? Coragem. Além de coragem, disposição. Tem que sair de onde está, ir aonde há necessidade de se pregar. E precisa, inevitavelmente, de um conhecimento mínimo da palavra, a fim de que quando você abrir a tua boca, saia da tua boca palavras do Evangelho, e não palavras acerca do que você acha. Não é segundo alguém te falou, não é segundo o que você acredita que é, mas sim segundo aquilo que realmente é. Então você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa meditar na palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus vai te dar sabedoria. E o próprio Deus vai criar as ocasiões em que você será poderosamente usado por Deus para anunciar as verdades do Evangelho. Isso que aconteceu com Paulo pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento, em todo instante. Quantos de vocês são servos de Deus hoje? São pessoas que conhecem o Evangelho e que estão aqui porque alguém falou de Jesus para você. Seja dentro de casa, um familiar, seja na rua, um amigo, alguém te falou do Evangelho. Esse Evangelho bateu fundo no teu coração e você entendeu que estava sendo chamado por Deus e por isso veio, está aqui e hoje serve ao Senhor. Amém, amados? Dessa maneira, o Paulo abre um tremendo discurso. Senhores atenienses, em tudo tenho percebido que vocês são pessoas fervorosamente religiosas. Continua no versículo 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Porque passando e observando nos vossos objetos de culto, Paulo nem se atreve a chamar aquelas outras criaturas, ou aquelas imagens, aquelas estátuas, aquelas esculturas de deuses. Eles têm como deuses, mas Paulo nem chama.
Faz alguns dias que eu estou aqui em Atenas, que eu estou esperando uns amigos meus que estão vindo lá de Bereia. E enquanto eles não chegam, eu estou observando aqui o dia a dia de vocês. E pude observar os seus objetos de culto. Como quem diga, eu pude ver o tamanho da idolatria que reina nesse lugar. E essa idolatria só reina porque vocês não conhecem o Deus verdadeiro. Porque aquele que tem um contato com o Deus verdadeiro, aquele que realmente conhece o Senhor, nunca mais adora coisa nenhuma que não seja o próprio Senhor. Amém, amados? Quem ama Jesus de verdade não encontra um fiapo de brecha para se adorar mais coisa nenhuma. Nem adorar, nem venerar, nem servir, nem honrar, nem gostar, nem achar cheirosinho, nem bonitinho. Pelo contrário, se você tem experiência de vida e tem a memória boa, você vai se lembrar que quando você se converteu, a primeira coisa que você fez, pegou aquele manto de imagem que você tinha e quebrou, jogou fora, deu sumiço. Foi ou não foi? Até um dia antes você tinha aquilo como Deus, você tinha aquilo como um objeto do qual você tinha até medo. Você olhava e tinha até medo. Meu Deus, deixa eu ver se eu não faço uma bobagem na frente dessa imagem, que senão ela me castiga. Aquilo não castiga ninguém. Aquilo não abençoa ninguém. Aquilo é inútil. Não faz nem bem e nem mal. Mas acaba fazendo um malzinho, porque desvia o teu coração da verdade. Enquanto você deveria estar gastando todo o teu fôlego, todo o teu gás, louvando a Deus, buscando ao Senhor em oração, você está perdendo seu tempo com aquela coisa que não enxerga, não escuta, não fala, não anda, não consegue livrar nem ela mesma. Como é que vai livrar alguém de alguma coisa? Cai o prego, cai da parede, cai no chão, quebra. Como é que se confia naquilo? Qual a utilidade que aquilo tem? A não ser te manter preso, aprisionado a uma mentira. Vocês estão me entendendo, amados irmãos? Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Em João 8,32, o Senhor diz que se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E é por isso que você encontra força para pegar aquele objeto, quebrar e rebolar no mato. E sempre que você for fazer isso, jogue no mato mesmo, quebre e jogue fora, deixe só o pó. Se às vezes você pega aquilo com dó de quebrar, vai e joga, rebola no rio. Passa uns dias, vem um pescador, aquele engarrancha na tarrafa, pronto, cria mais um centro de adoração. Oh, milagre, a chamas. Não quebre, esbagace mesmo, deixe só o pó. Quantas e quantas vezes tem acontecido pelo mundo de um caminhão de lixo descarregar, pronto, tá lá, oh meu Deus, pronto, mais um centro de peregrinação, mais um milagre. É só aparecer, nem que seja uma cabeça. Paulo se revolta, porque ele está vendo um sem fim de gente, uma cidade inteira, e não é uma cidade pequena não, é Atenas, a capital da Grécia. Já fora em outros tempos a capital do mundo. Nesses dias aqui a capital do mundo é Roma. Mas antes disso, essa Atenas tinha sido a capital do mundo. O Império Grego dominava o mundo. Atenas não era uma cidade pequena. Não era uma cidade insignificante. Tinha gente demais. Gente inteligente demais. Mas inteligência não é sabedoria. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Tinham muita inteligência, mas nenhuma sabedoria. No meio dessa introdução toda que Paulo faz, senhores atenienses, eu tenho visto que vocês são deveras religiosos, porque observando aí no meio dos objetos de culto de vocês, encontrei até um altar no qual está escrito ao Deus o quê? Ao Deus desconhecido. Havia no meio daquele monte de altares com vários deuses um altar vazio. Tinha nada nele, só o altar pelado. O altar seco, como diz aqui no Piauí, estava seco. Tinha ninguém. E apenas a inscrição ao Deus desconhecido. E aí o Paulo aproveita. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Oh, glória a Deus. Amém, amados? As características dele, ele é invisível. Ninguém o vê.
Nós cremos nele pela fé. E fé é exatamente para se usar onde nada se vê. Se eu tenho que ver, se eu tenho que apalpar, se eu tenho que jogar uma aguinha, botar uma flor no pé daquilo, então eu estou vendo aquela porcaria, eu não preciso ter fé. Que fé é essa que eu tenho que ver, tenho que pegar? Se você tem que ver, então não precisa de fé. Fé se tem naquilo que não pode se ver. Paulo está dizendo que tem fé naquele Deus desconhecido, aquele mesmo, esse quem? Esse aqui. Mas eu não estou vendo nada, exatamente por isso. Mas esse é o Deus desconhecido, exatamente, é desse que eu vim falar para vocês. Oh, glória! Olha as características dele. Desde o versículo 24 até o 29, vamos ler, olha só o que Paulo diz. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa tivesse necessidade, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando-o, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois ele ou nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas ou dos vossos poetas têm dito, porque nele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata, pedra, trabalhos de mãos, trabalhos de arte, da imaginação do homem. Deus abomina qualquer forma de culto que não seja prestada a Ele. E o melhor culto que se pode prestar a Deus, nada mais é que obedecê-lo e servi-lo. Tudo quanto se faz religiosamente fazendo, se faz mediante cegueira espiritual. Versículo 30 traz um mínimo de consolo, de conforto, para as pessoas que estão coçando a cabeça e imaginando, em bom piauiês, e agora? Diante de tudo que esse tagarela está falando, quantas velas eu já acendi para esses deuses aí, de quantas procissões eu já participei, quantas vezes eu coloquei minha confiança nisso aí, e agora, meu Deus, quer dizer que fazendo isso eu estava pecando? Estava. E agora? O que vai ser de mim? Entra o versículo 30 aí, olha o consolo. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Glória a Deus! Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E o que é arrependimento? Arrependimento é abandonar a prática de alguma coisa que não agrada a Deus. É passar a praticar o oposto daquilo que se vinha fazendo. Se aquilo era desagradável a Deus, eu não faço mais. Por que eu fazia? Porque eu não sabia. Me disseram que era desse jeito. Eu não sabia que era pecado. Pronto, agora sabe. Aqueles homens agora tomaram conhecimento. Deus não os deixou órfãos, Deus não os deixou iludidos, Deus não os deixou enganados. Deus se manifestou a eles, mandou lá um de seus servos. Assim como está mandando nos dias de hoje a muitas e muitas casas, em todos os lugares do mundo, aqui em União, por exemplo. Amorosamente, gentilmente, educadamente, está aqui uma maneira muito simples, direta, de ser profundamente verdadeiro, sincero, sem ofender ninguém. A gente acabou criando uma geração de crentes que entra na casa dos outros e aponta para a cultura alheia ignorantemente, brutos,
feito uns jumentos selvagens. Para isso é o capeta, esse diabo. Não é assim, não. Vocês vão tudo para o inferno. Não precisa você dizer, que loucura é essa? Não é assim que se evangeliza. A mentira só é quebrada com a chegada da verdade. E a verdade não é bruta, não é violenta, não é mal educada. Vocês estão entendendo, amados? Evangelismo não combina com brutalidade. Quem ganhou a vida na porrada foi um tal de Mike Tyson. A gente não é na pancada que vai, não. É com amor. É um viver diário, é a conquista de confiança, é o estabelecimento de amizades. A verdade vai sendo estabelecida e a mentira cada vez vai perdendo espaço, até que ela sai, cai fora, desaparece. Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Glória a Deus. Ele te perdoa, meu amado. Está perdoado. Você não sabia, agora sabe. Abandona isso e vamos servir a Deus. Amém? Se arrependa disso aí, pronto, acabou. Versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém, amados? Quem é esse? Jesus, Ele mesmo. Olha o resultado disso, versículos de 32 em diante, preste bem atenção. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram, outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Versículo 34. Oh, glória! Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, ou seja, o cara que cuidava daquilo ali. Uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Olha, amados, diante da exposição das verdades do Evangelho, nós vamos nos deparar, segundo isso que nós acabamos de ler aqui, com pelo menos 3 tipos de pessoas. Um primeiro grupo que vai escarnecer de nós, vai zombar de nós. Alguns serão até violentos e indelicados para conosco. Infelizmente, vai acontecer. Tem acontecido. E quando acontecer, não imagine: Senhor, eu devo ser o evangelista mais miserável do mundo. Não. Fizeram com Paulo. Fizeram com o próprio Senhor Jesus. Tanto é que a maioria pegou e lançou na cruz. Não acreditou em nada do que ele disse, nem do que ele fez. Então você não é melhor e nem pior do que ninguém. Se você é um evangelista, você vai passar por situações semelhantes a essa também. Então uns escarneceram, zombaram deles. Um outro grupo são os indiferentes. Não zombaram, mas também não creram. Numa outra hora a gente conversa a respeito disso aí. Quantas pessoas você tem evangelizado e tem tratado exatamente assim a palavra? Não, uma hora. Não, depois eu vou lá. Rapaz, tá certo. Não, depois nós vemos aí, rapaz. Vai empurrando com a barriga. Mas glória a Deus, meus amados. Porque sempre há o grupo daqueles que recebem a palavra de bom grado. Amém, queridos? São esses aí do versículo 34, ó. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Amém, amados? Sempre haverá os que creem. E ainda que a gente pregue para multidões que zombem de nós, que ignorem a palavra, se um vier a crer, estaremos no lucro. Amém? Já que nós entendemos que uma vida salva, uma alma salva, vale mais do que o mundo inteiro. Não é verdade, amados?